extra de hoje, fazendo a leitura aqui de uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 80. O não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus, registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não olvideis a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero às tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, meus amigos, neste momento em que estamos aqui sentindo todas as vibrações amorosas deste ambiente, após a leitura desta página, que nos faz muito refletir, vamos orar, todos vamos orar. Pedir a Deus, nosso Pai Celestial, de amor e bondade, que continue sempre conosco, nos ajudando, sempre junto com a espiritualidade amiga, que muito nos ajuda, nos intui, que estejamos receptivos a essas influências benéficas, orientando o nosso caminhar. Somos gratos, Senhor, por termos esses amigos ao nosso lado, nos orientando. Que cada vez mais possamos nos fortalecer no Evangelho de Jesus para seguir com firmeza o caminho do bem. Muito obrigado, Pai. Que nossa manhã, desde domingo, nesta casa de oração, onde nosso irmão fará uso da palavra, que todo o recado que ele precisa passar para nós, sejamos receptivos e reflexivos à palavra do Mestre Jesus.
Muito obrigado, Pai. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, e eu vou dizer assim, é muito bom ter aqui o nosso amigo, José Carlos. José Carlos, ninguém conhece, né? É Carlito, para os mais chegados, né? É da BBM, né? Nossa casa vizinha aqui também, irmã. Seja muito bem-vindo, como eu gosto de falar, sinta-se abraçado por todos nós, com muito carinho, tá? A casa é sua, é nossa. E hoje ele vai falar, né, sobre o tema do Evangelho, que é o nosso estudo do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano, não é isso? Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Depois dessa apresentação, acho que eu já vou embora, não preciso nem falar mais nada. Bem, meus amigos, muito bom dia a todos. Eu trago da BBM, em nome da nossa presidente Marlene Mendonça, da diretoria executiva e de todo o corpo de trabalhadores, aquele abraço grandão que envolve todo mundo, até a casa, encarnados e desencarnados, lembrando sempre que numa casa de Deus não existe cadeira vazia. Com certeza, nós temos irmãos no nosso nível de aprendizado, de dor, angústia, vicissitude, mas também temos os nossos supervisores, os professores, os monitores, o nosso instrutor maior aqui, Frei Fabiano de Cristo, e aí vai subindo a gradação até chegar ao mestre maior de todos nós. Então, todos estão presentes, embora eu não tenha olhos de ver e ouvido de ouvir, mas fica sempre a alegria de saber que estão do nosso lado. Isso é o mais importante. E agradecendo sobremaneira pela voz que foi voltando. Vocês imaginem, por exemplo, voltando no tempo, quando Zacarias duvidou da mensagem de Gabriel, que teria um filho e teriam que colocar o nome de João Batista, porque já estavam velhos, né? Zacarias e Isabel. Pois aí, Gabriel, invocando as forças que só Deus sabe, e eles também, disse que Zacarias ficaria mudo até que João Batista nascesse. E no final, Zacarias estava escrevendo um nomezinho numa tabuinha, né? Pois é, nesse resfriado eu fiquei 8 dias sem poder falar. Mas Zacarias é santo, eu não sou, imagina o que eu passei. Enfim, a voz vai voltando, embora tenha tosse, eu vou pedir desculpa antecipadamente, mas vou tentar fazer o melhor possível, dentro daquilo que o resfriado ainda me permite. Pois bem, a ideia é, fora da caridade não há salvação. O que o espírito precisa saber fazer para ser salvo? Aí nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar mais ou menos a 1950 a.C., lá na Palestina, quando Abrão, já em idade elevada, junto com Saraí, não tinham filhos, Abrão com 90 anos, Saraí 10 anos mais nova, e o Senhor falou para Abrão, vá até a janela, conte as estrelas no céu se puderes, esta será a tua descendência. Abrão foi lá, olhou, não dava para contar mesmo, não tinha Hubble, não tinha James Webb, como é que ele ia fazer? Ele viu a olho nu, era aquilo lá, e ficou. Isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 5. E o tempo passou. Lá no capítulo 16 da Gênesis, como Saraí não tinha condições de gerar o filho, permitiu que Abrão se deitasse com Agar, que era a sua serva, e daí nasceu Ismael. Esse Ismael que a gente tem para chamar de nosso, que é o protetor do Brasil e do mundo, está lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, né? Nosso querido. E, a partir daí, Abrão com 100 anos, um século, Saraí com 90, e aí nasceu Isaac, e aí começou a confusão. Então, Agar foi relegada
ao deserto junto com Ismael, seguiram e o Senhor não deixou de prover. E por aí a coisa foi seguindo, e desse Isaque, junto com Rebeca, nasceu Esaú e Jacó, Ismael já foi seguindo, já teve as 12 tribos árabes, filhos dele, mais a filha Maalate. E Jacó teve então 13 filhos, Diná, a varoa, e 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Mas no meio desses 13 filhos de Jacó, está em Gênesis capítulo 29 e 30, foram 4 mulheres. Raquel, com quem ele queria, que era caçula, mas Labão, que era irmão da mãe dele, de Rebeca, empurrou Leia, toda cheia de problemas, cheia de doença. Aquela Jacó não queria. Ele queria Leia, por quem ele se apaixonou. E aí, elas também tinham um problema para engravidar. E aí, as servas de cada uma, Lia e Zilpa, juntando as 4 mulheres, deram a Jacó 13 filhos. E foi essa descendência, então, as 12 tribos de Israel, além de Diná, que era a varoa. Nessa confusão toda, o caçula, filho de Jacó e Raquel, que era a bonita com quem ele queria casar, despertou a ira e a inveja dos outros irmãos, porque José, que era o caçula, desde pequenininho tinha o dom de adivinhar sonhos, de interpretar sonhos. E aquilo era uma inveja danada, e Jacó caiu na asneira de dizer que aquele era o filho preferido dele. Pronto, aí que a coisa... Então, o que eles fizeram? Quando José contava mais ou menos 17, 18 anos, ele foi, então, vendido para mercadores que se dirigiam ao Egito. Isso já em 1700 a.C. O faraó vivia às turras com um grupo chamado Ixos, que viviam nas terras, cultivavam as terras, mas estavam sempre às turras com o faraó. Mas era uma convivência que, embora não pacífica, um aturava o outro. Aí chegaram os hebreus, porque a fome e a sede chegou na Palestina e eles foram empurrados para lá. José já havia sido vendido, mas como era hebreu, já entrou como escravo e passou 2 anos preso. Mas lá, ele inicialmente com os presidiários, interpretava sonhos. E isso chegou ao chefe da carceragem chamado Potifar, que é muito falado nas igrejas evangélicas aí. E aí Potifar levou o sonho que vinha tendo de forma recorrente, José interpretou e funcionou. E isso acabou chegando aos ouvidos do faraó. E o faraó então mandou convocar José e disse a José que vinha sonhando constantemente com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O que aquilo significava? E todo rei que se prezasse tinha um grupo de adivinhos junto aos seus assessores, porque todo mundo queria saber o futuro, até o faraó, o rei, todo mundo queria saber do futuro. Ninguém estava preocupado com hoje, com agora. E a gente vai falar disso daqui a pouco, se der tempo, né? Então, nessas circunstâncias, José então interpretou o sonho da seguinte forma: as 7 vacas gordas significam a boa colheita que vai ter a partir da cheia do Nilo, que alagava tudo no delta do Nilo. E quando a água voltava para o leito normal, ficava o humus, e aquela terra superprodutiva produzia tudo de alimento. Aí José disse: as 7 vacas gordas serão o excedente da produção, tem que construir silos e armazéns para guardar. Porque as 7 vacas magras será o período de 7 anos de seca. Então vamos nos precaver, vamos nos prevenir, vamos guardar a provisão para ter para nós e para aqueles que quiserem pagar. O faraó assim fez. Quando de fato os 7 anos de seca vieram, isso muito antes das pragas do Egito. O faraó, então, ficou mais rico ainda porque conseguiu alimentar todo o povo. Imagina o povo com fome. Ele alimentou todo mundo no Egito e vendeu o excedente para as nações amigas, aumentando mais ainda. E com isso, lá em Gênesis, que eu não sou besta de deixar de anotar, capítulo 41, versículo 37 a 40, ele disse então que José
seria o governador do Egito. Só que no meio dessa fome, chegou também Jacó e o restante da família. E quando lá chegaram, receosos, pensando que seriam humilhados por José, que agora era o governador do Egito, esse então estendeu a mão e chorando abraçou um por um, beijou e perdoou. Então esse é um ato de caridade exercitado lá em 1700 e pouquinho antes de Cristo. E Jesus já estava vindo naquele processo de redução perispiritual até chegar aqui na Palestina no ano 0. Isso aconteceu antes. Mas lá em Gênesis, capítulo 13, não lembro agora o versículo, o Senhor disse também para Abraão que ele teria essa descendência, mas que esse povo seria escravizado por 400 anos, e foram. Então, de 1700 até 1300 e pouquinho antes do Cristo, até que Moisés os libertou, eles ficaram sob o jugo do faraó. Não aquele primeiro de José, mas eles foram se sucedendo e submetendo os povos nas suas seguintes gerações. Mas Moisés conseguiu, e levou 40 anos nessa caminhada. Mas Moisés, como os profetas do Velho Testamento, também era médium. Qual é a diferença entre ele e nós hoje? Nenhuma. Espírito encarnado, médium. Tá. E Moisés, com essa mediunidade, podia sair dali direto, pegava um BRT e ia direto a Canaã. Não foi. Passou 40 anos peregrinando para quê? Uma geração equivale a 20 anos de vida de alguém. Então foram 2 gerações para que aqueles idosos encarquilhados naqueles mandamentos do Sinédrio, que não tinha esse nome ainda na época, mas já havia os sacerdotes, eles fossem sendo eliminados naturalmente pela ação do tempo e ficasse apenas aqueles mais jovens que estavam na mesma sintonia ou frequência vibratória daquela lei que Moisés vinha trazendo como legislador que era. Então tem a Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. O que interessa para nós é a Gênesis, a principal que perpassa qualquer religião. E Êxodos, por quê? Lá no capítulo 20, versículos 1 a 17, nós temos os 10 mandamentos. Então, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força do coração e ao próximo como a ti mesmo. Está lá. Então, Jesus não veio contar novidade nenhuma quando chegou. Mas Moisés libertou o povo. Vinham naquelas confusões todas, até que numa manhã linda, maravilhosa, aqui está nublado, mas era um azul maravilhoso, chegou o general Pompeu, liderando as tropas romanas na Palestina. Era o ano de 63 a.C. Em 64, Marco Antônio já havia chegado no Egito, se apaixonou por Cleópatra. E, a partir do general Pompeu, começou a cobrança de impostos, que os judeus não toleravam. Eles tinham que pagar, daí o nome, imposto. A gente fica feliz quando chega em março, quando abre a contagem regressiva para o imposto de renda? Não, ninguém fica. Porque todo mundo desconfia que esse dinheiro não vai chegar. Ele chega. Só que, infelizmente, no meio do caminho tem tanto vazamento que o dinheiro que teria que chegar na plenitude, lá na ponta, que é a própria sociedade, que produz a riqueza e paga o imposto para ter de volta os serviços, não consegue ter na plenitude. Isso independente de governo, isso é uma ação do Estado, a União, a nação. Então, ano após ano, governo após governo, governante após governante, a gente vê um ralo, quer dizer, não vê o ralo, mas sabe que tem e por ali esse dinheiro escoa. Lá também era a mesma coisa. Então, nessas circunstâncias, eles viviam as turras também com os romanos. E nesse ínterim, no ano 27 a.C., assumiu de fato o primeiro imperador romano chamado Otávio Augusto, que tinha o título de César, em homenagem ao César original, Júlio César, que era um ditador, não chegou a ser imperador. E a partir daí foi experimentada uma fase áurea para Roma e para todas as colônias, chamada Pax Romana. Então,
do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo, quando Augusto morreu, aí assumiu Tibério e começou então, a partir de Jesus, com 30 anos, a perseguição aos cristãos. Nessas circunstâncias, José já havia passado, Jacó já havia passado, mas a descendência veio, os hebreus lá estavam. E tinham o chamado Sinédrio, com os seus sacerdotes, com os seus filactérios, que são aquelas anotações penduradas na roupa, aquelas coisas, alguns até gravados em ouro, plaquinha de ouro pendurado naquela roupa. Não é crítica, até porque quantos de nós aqui, qual de nós não foi batizado na Igreja Católica? Mas vocês observem a roupa do Papa. Antigamente as batas, as batinas eram pretas, como Inácio de Loyola, José de Anchieta, Antônio Vieira e... quem é o outro? São 4. Inácio de Loyola, José de Anchieta, Antônio Vieira, Manuel da Nóbrega. 4. Então eram negras, porque a cor negra é humildade. E a gente estava conversando agora com o Eduardo, até na maçonaria, o balandral é uma roupa preta. Aquilo significa ausência de cores, é humildade. Agora vocês veem as batinas dos padres por aí, tem verde, rosa, azul, roxo, amarelo, tudo quanto é cor. Então, e você chama atenção, ele está lá no meio da multidão, não, o padre está lá, o Papa está lá. O Papa é o Papa, é a autoridade máxima, o representante de Deus na Terra, segundo a Igreja Católica, de onde nós, né, viemos também. E sabe lá quantas mais nós passamos por aí. Mas nessa história toda, tudo tendo José do Egito como referência, a caridade manifestada no perdão, que é o esquecimento da ofensa, é que vai permear o estudo dessa manhã em função do exemplo trazido por Jesus Cristo. Então, quando Mateus, no seu Evangelho, nos capítulos 5, 6, 7 e 8, que dedica ao Sermão da Montanha, já no capítulo 5, versículos 4 a 10, são as 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, pois é deles o reino dos céus. Aí se inclui a caridade, e só com ela é que nós vamos conseguir o galardão necessário para ficarmos à direita da mão de Jesus, como está lá no Creio em Deus Pai, que é o credo que está em Atos dos Apóstolos de Lucas. Muito bem. A partir de Jesus, que chegou em plena Pax Romana, mas nessa época não oferecia perigo, a coisa ia fluindo bem, até que aos 30 anos, cumprindo o desígnio da lei judaica, ele se autoproclamou profeta. Aí começou o problema de Jesus. Começou a contrariar, e aí o Sinédrio olhando para ele de lado. Mas lá em Êxodos, capítulo 20, versículo 13, se eu não me engano, diz lá, não matarás. E Jesus dizia também, não mates. Tem também, se eu não me engano, em Deuteronômio, não mates. Moisés vinha mostrando. Eles não podiam matar e por isso fizeram essa intriga para que os centuriões, então, sacrificassem Jesus. Eles dizem que não mataram Jesus. Eles apenas contaram um evento, um fato que dizem que é verdade, a gente sabe que não é, para criar aquela situação e Jesus foi sacrificado. Eles cumpriram e cumprem a lei até hoje, não matarás. Eles não mataram, apenas entregaram, né? Numa bandeja, como foi João Batista lá. Então, Jesus veio mostrar para nós e dava o exemplo dessa caridade. E aí, instado por um daqueles que estava à volta dele, perguntou, esse irmão, perguntou um perito na lei, imagina, perito na lei. Então, eram os escribas, fariseus, saduceus e os doutores da lei, como Paulo. Paulo, que era Saulo de Tarso, depois virou Paulo de Tarso. Doutores da lei. Eles iam ao pé da letra, pegavam a lei e seguiam literalmente aquilo que estava ali. Aí ele perguntou a Jesus, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37.
Voltando a Lucas, nesse capítulo 10, lá no versículo 1, Jesus já havia investido de poder os 70 discípulos, lembram? Porque primeiro, em Mateus capítulo 1, ele conviveu com aquela situação do diabo, Satanás, tentando por 40 dias e 40 noites. A partir dali, já no versículo 17 e 18, ele encontrou Simão e André, depois encontrou Tiago e João Evangelista e queria que eles fossem pescadores de homens. E foi juntando. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus já está diante dos 12 que ele escolheu, incluindo Judas Iscariotes. E a partir dali eles iam. Então, em Lucas capítulo 10, mais 70 discípulos. Então, Jesus teve à disposição 82 desses apóstolos e discípulos para começar a disseminar o Evangelho do reino de Deus, que foi a mensagem que ele veio trazer. E aí foi o exemplo sublime de caridade, que se a gente podia ficar aqui o ano todo falando, vocês cheios de teia de aranha, os homens com barba por fazer, as meninas com cabelo na cintura, eu aqui já escorado numa bengalinha, porque não dá para falar, é muita coisa. E ele veio trazer esse exemplo, então ele citou a parábola do bom samaritano. O que é parábola? Vem de parabellum, atirar próximo. Então, quando a gente era pequenininho, os nossos pais contavam uma fábula, a raposa e a uva, né? a formiga e a cigarra, e nessa história tinha sempre um fundo moral, e a gente acabava adormecendo na segurança do braço do pai ou no calor do regaço da mãe. Aquilo era para a gente dormir. A parábola é para os adultos, mas ambas têm o fundo moral. Então ele contou a parábola do samaritano, que está aqui descrita também em Lucas, dando conta que o sacerdote, quando viu aquele homem que foi assaltado pelos ladrões, deixado lá ferido, sem roupas, sem nenhuma provisão de dinheiro, nada, largado lá, o sacerdote atravessou para o outro lado da rua. Será que alguém aqui já fez isso? Eu já fiz. Eu não vou nem lá, não gosto de ver sangue. Hoje eu não estou bem, não posso ajudar ninguém. Aí muda até de rua. Eu já fiz. Aí, e me penitenciei depois. Passou o levita. O levita é quase um sacerdote também. Mas ele faz atividades secundárias dentro do templo. Não é secundário aqui, por exemplo, na doutrina espírita, como bem disse aqui a Patrícia, né? Como foi falado aqui por cada um, a dona Nili, a nossa companheira lá atrás. Não importa a atividade, eu vou apenas para abrir o portão, eu já fiz uma tarefa. A minha caridade foi exercida, porque com o portão fechado ninguém entra, e os demais não vão. Já abri o registro da caixa para alimentar, para ter água, para fazer o café, para os banheiros, para lavar aí o quintal, a calçada. Tudo isso é caridade. Hoje a gente entende como isso na casa espírita, porque é da contribuição de cada um, uma sementinha, um grãozinho de areia que vai fazer a praia toda, onde vão chegar aqueles náufragos de toda sorte, precisando de apoio moral, material, espiritual, psicológico, porque às vezes uma palavra, a gente falou do suicídio na sexta-feira, lá em Rocha Miranda, na União Espírita Humberto de Campos. Então, às vezes, um bom dia pode modificar a vida daquela pessoa que iria pôr termo à vida e alguém deu atenção a ela. A gente sempre fala da história do supermercado. Tem a menina operadora do caixa que é do supermercado, o gerente é do supermercado, mas vocês observem que agora os repositores são levados até lá pelo fornecedor da mercadoria. O vigilante é terceirizado. O que trabalha na limpeza é terceirizado. Antigamente era todo mundo trabalhando para o mesmo patrão. Mas para diminuir os encargos sociais, FGTS, INSS, licença gestante, não tem Maria, tem Joana. Não tem Angélica, tem Genoveva. Alguém está lá. O mercado precisa de gente todo dia. Agora, experimente entrar nesse mercado e dar um bom dia para eles que não são do supermercado. Alguns estão tão acostumados e frios com relação à receptividade de um bom dia que sequer respondem. Tipo assim, mais um, não estou aqui, eu não existo para ele mesmo, nem responde. Mas você continua falando. Você vai passar todo dia, um dia ele responde. O da Conlurbe pela rua com a roupa daquela cor,
com um contêiner daquela cor e são invisíveis para muita gente que passa. Então, eu estou exercitando a caridade quando eu cumprimento aquele. Se vai devolver, não é a mesma coisa, você dá esmola, eu não quero pão, eu quero dinheiro. Você deu o que tinha, cada um dá o que tem. Você pensou, se está com fome, está com sede, vou levar o de comer, vou levar o de beber, mas ele quer dinheiro. Então, com o dinheiro, o que ele vai fazer não interessa. Se a gente tem, a gente põe lá a mão, na mão dele e pronto. Agora, Jesus falava com humildade, sem orgulho, sem a soberba e sem a avareza. E aí tem um outro episódio, aliás, até que horas eu tenho? Por caridade. 5. Olha a caridade manifestada aqui. Obrigado, meu irmão. Fabiano de Cristo te guarde, te proteja e que Deus te abençoe. Então, Jesus, quando chegava, e por caridade, metade do que está aqui eu não falo, metade do que eu falo não está aqui, eu não sei como acontece essa mágica, caridade. Então, nessas circunstâncias, o que Jesus mostrou com essa parábola é que o sacerdote, com tudo de conhecimento e de autoridade que possuía, não teve humildade para acudir. O levita, que era um sacerdote de segunda ordem, também não atravessou a rua igualmente. Somente o samaritano, que era o habitante de uma região chamada Samaria, que os judeus não consideravam como tais. Para eles era estrangeiro. Tanto que em Jerusalém tinha um cemitério para o israelita, o judeu, mas não tinha cemitério para o estrangeiro. Então, aquelas 30 moedas que Judas recebeu, quando ele, arrependido, jogou lá no tabernáculo e foi correndo para suicidar-se, em função da extensão do ato que ele praticou de entregar Jesus para os romanos, eles pegaram esse dinheiro e fizeram o tal do campo de sangue, que era um cemitério dedicado ao sepultamento dos estrangeiros, que até então era jogado na tal da Geena, que era o lixão de Caxias de Jerusalém da época. Então lá jogavam animais, jogavam todos os excrementos da cidade, todo o lixo e os corpos daqueles que não eram judeus. E aí tinha uma provisão permanente de enxofre e alguém responsável por manter aquilo aceso, manter aquele fogo aceso para queimar, porque em tese o fogo ia purificar, ia fumaça. Como era numa proporção menor, população menor, numa região maior, os efeitos danosos da poluição ambiental não surtiram o efeito que surte hoje, porque hoje é todo mundo no mundo todo. Mas naquela época era aquela região mais desenvolvida. E esse dinheiro, então, de alguma forma, os sacerdotes fizeram a caridade e construíram esse cemitério dedicado aos estrangeiros. E os samaritanos eram sepultados lá. Mas antes disso, quem passou por lá? Maria de Magdala com aqueles leprosos, os hansenianos, depois que o Dr. Hansen fez a pesquisa e descobriu lá como tratar e reverter até em muitos casos. Pois bem, foi inspiração, inclusive, para Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia Humana, são 27 círculos, 9 no inferno, 9 no purgatório e 9 no paraíso. Então, lá no fundo, quem ciceroneou foi Virgílio, que escreveu Eneida, que era a musa dele, do Virgílio. A musa de Dante Alighieri era Beatriz. Então, a partir de um dado momento, onde ele foi evoluindo dos círculos, aprendendo, encontrando espíritos lá em cada círculo desse, representando o que fizeram de ruim, chegou um ponto que ele encontrou Beatriz. Ela foi subindo com ele até alguns níveis do paraíso, mas ela também, ainda que espírito puro, não podia ir além. Aí o Cicerone passou a ser São Bernardo, que foi até o 27º círculo, onde Dante Alighieri ficou extasiado com o que viu. Então, descrito nesse livro, A Divina Comédia Humana, é uma coisa assim que a gente ri, a gente chora, a gente fica feliz, fica em êxtase. Então, a cada 3, 4 anos eu volto para ler. Já está na hora de ler de novo, mas aí as palestras, por caridade, as palestras vão surgindo e eu tenho que atender. E nessas circunstâncias, o exemplo de Jesus, do bom samaritano,
Foi em função disso que ainda deixou com o estalajadeiro alguma provisão de dinheiro e disse: vou a caminho de compromissos e quando voltar, se houver ainda alguma dívida, eu vou pagar. E ainda ia complementar. Não conhecia aquele homem, a vítima, não sabia sequer de onde veio, para onde ia, mas fez a caridade. Então é isso que Jesus quer de nós. E muitas das vezes, quem pede esmola, e a gente vê no comércio aí fora, dificilmente está de pé, está sempre sentado, né? Às vezes deitado, pedindo, por favor, compra aqui uma balinha para me ajudar. A primeira coisa que a gente faz, pô, mas com 3, 4 filhos, como é que arrumou 3, 4 filhos se não tem nem só para você? Tanto? E mesmo assim a gente bota a moeda, mas acabou a caridade. Acabou, porque a gente já julgou. Então a gente julga, a gente critica, julga, condena, e se pudéssemos apedrejar como lá no passado, também faríamos. Perdão, é porque é contra a lei, né? Artigo 121, agressão. Artigo 121, homicídio. Artigo 129, lesão corporal. Então a gente está preocupado com o peso da lei. Às vezes a gente, não é crítica, a gente vê aquele militar todo bonito na farda lá, né, brilhando, assim, bonitão, do soldado ao general. Mas tem um regulamento que se ele não tiver daquele jeito, ele é punido. Então, se fosse só pela convicção, se fosse só pelo, vamos dizer, pelo orgulho, pela honra, não precisava do regulamento determinando que fosse assim. Então, da mesma forma, a lei no Sinédrio, nessa época, também era assim. Então, precisava cumprir, e eles cumpriam ao pé da letra. Não havia o raciocínio que hoje, da fé raciocinada na doutrina espírita, nós precisamos ter para ter a compreensão e a visão de mundo, para que nós nos situemos nesse contexto onde nós queremos estar com o nosso livre-arbítrio, praticando essa caridade que Jesus exemplificou, ou nós vamos estar a cada fato, a cada evento diante dos nossos olhos, exercitando a crítica, o julgamento, a condenação e, se possível, a aplicação da pena. É isso que estraga o sentimento da caridade, porque quando ela é estendida, eu não estou preocupado com o que vai acontecer depois, aí essa caridade é meritória. Porque eu estou indo em socorro daquele que pede e estou atendendo naquela necessidade que ele tem agora. E aí a gente falando da história do suicídio. O ontem é passado, não volta. Amanhã é futuro, pode não chegar. Por que que hoje tem o nome de presente? Deus me dá todos os dias de manhã, aliás, à meia-noite, eu dormindo, ele já começou a me dar o presente. São 24 horas, começa a 0 hora, vai até 23, 59, 59 e dízima. Então, nesse sentido, cada dia é um presente. Aí, aquele que se suicida, o que que faz? Rasga a embalagem, pega o presente e quebra no chão, que é a própria vida. É uma ofensa para Deus. Então, quando a gente procura fazer desse presente o melhor possível para retribuir a gratidão a Deus por aquele dia que nos deu, nós vamos nos preocupar em exercitar a caridade, que, segundo os mais sábios, é a única borrachinha que consegue apagar parte das manchas, daquelas pintinhas pretas que trazemos no nosso perispírito. Que da vida anterior fica a memória e fica o perispírito que vai refletir nos efeitos físicos da nova existência. Ora, se eu aproveito essa caridade, essa existência para exercitar a caridade, eu estou começando a apagar e diminuir. Em alguns casos, essa bolinha, essa manchinha preta, essa cruzinha preta, esse X, não importa o sinal, a cor é preta, porque é negativo, né? Então, nesse sentido, eu consigo aplainar o meu caminho para uma outra existência na crença da reencarnação, porque nós sabemos que existem 4 correntes estudadas. O nihilista, que vem do latim nihil, nada, né? Morreu, acabou. Nós temos as 2 correntes abraçadas pela Igreja Católica, do panteísmo, que aí a gente morre, o corpo, o espírito vira uma gotinha d'água no oceano e se perde, né? Esse é o panteísmo, abraçado pela Igreja.
nós temos o determinismo também abraçado pela igreja, que é o seguinte: independe do que eu fizer nessa vida. Se eu tiver fadado à sorte, a sorte vai me acompanhar até o fim. Se eu tiver fadado ao fracasso, ao azar, ele vai me acompanhar. Eu posso nadar contra a correnteza, mas eu não vou vencer a correnteza. Isso é o determinismo. Não importa o que eu faça. Então eu não vou fazer nada, já que fazendo alguma coisa para melhorar, eu vou mesmo para lá, então eu vou me deixar levar. E aí vem a questão reencarnacionista abraçada pela doutrina espírita, que sabe da individualidade, porque se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz: o Senhor pegou um punhado de pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez um ser vivente. Se ele fez isso de um por um, como é que vai misturar tudo depois? Essa é a grande questão. E aí a fé raciocinada nos leva a fazer esse questionamento, às vezes diante do espelho. Às vezes minha mulher vai chegando em casa e eu estou assim: pois é, porque o filho está falando sozinho? Não, eu estou dialogando aqui. Eu estou lá na frente do espelho, espelho grande lá no banheiro, estou dialogando aqui. Só que o interlocutor sou eu mesmo. Estou lá, eu já trato assim, que é para poder levar um sorriso, que ela vai querer me internar, né? Então, eu estou muito preocupado com isso. Então eu procuro assim: ela acabou de sair, eu começo. Está mais ou menos na hora de chegar, eu paro, ligo a televisão. Tem que ser, gente, senão a gente acaba internado. E a gente só está querendo buscar o quê? Um pouco mais, a gente se aproximar um pouco mais dessa verdade. Então, esse exemplo que Jesus trouxe para nós veio através da doutrina espírita com Kardec e todos os outros. Fabiano de Cristo, aí, né, o nosso personagem central nessa casa, é o Dr. Bezerra. E são espíritos que Jesus não conheceu naquele momento na Palestina, nem veio se tornar íntimo em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O livro está aí para contar a história. Ele já vem lá de trás. O próprio Longinos, né, que foi o nosso Dom Pedro II, o Ismael, quando recebeu a flâmula, o que estava lá escrito? Deus, Cristo, caridade. Então, e ele, num primeiro momento, tremeu. Não, Jesus, é muita coisa. Brasil, não. Me dá um país menor, menos confuso. Me dá uma Bélgica aí, me dá uma Holanda. Pô, se eu não tenho aí uma Londres, por favor. Não, tem que ser o Brasil. Não, é o Brasil, eu preciso. Porque naquele momento a França vinha esmaecendo como luz da doutrina espírita e precisava reacender, reanimar. A gente, quando está fazendo churrasco, não renova o carvão para poder continuar ali, né? Então, o Brasil precisava ser essa segunda leva de carvão. O carvão somos nós. A gente está alimentando tudo isso. Nós viemos de outras paragens, viemos de outros lugares, de outras eras, para poder alavancar, junto com essa terra promissora, tudo de bom que podemos. Aí a gente vê aí o quilo que tem 900 gramas, o litro que tem 950 ml, mas está escrito lá 1000 ml. A gente sabe que está sendo espoliado, se revolta, mas precisa. Então, é a questão da política, tudo isso existe em todo lugar, o bom e o mal. O nosso livre-arbítrio é que vai fazer com que a gente veja, perceba essa diferença e faça a opção pelo bem. Então, que sejamos caridosos até na questão do perdão, como foi José do Egito lá atrás, e a gente hoje, 2024 anos depois de Cristo, da passagem dele, porque ele continua entre nós tenhamos essa consciência de continuar fazendo o melhor pelo próximo. E esse amor começa dentro de nós. Porque se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o próximo. Eu vou fingir. Então, ele, no Sermão dos 8 Ás, lá no templo, ó hipócritas, né? Mas não eram só escribas e fariseus, eram todos que comungavam com aquelas ideias. Se nós entrarmos nessa frequência vibratória, olha o rádio, 1220, né? Tem uma estação, 860, tem outra. Aquela frequência que a gente estabeleceu, a gente estabelece no pensamento com aqueles que vão estar do nosso lado, por afinidade, bem ou mal. Mas quando a gente faz a opção pelo bem, a gente vai seguir o exemplo que Jesus, na parábola do samaritano, e não foi só essa, tem a parábola do semeador, quando fala das 4 possibilidades dos corações, e Jesus foi fazendo assim. Então,
Quando a gente chega na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quem é o nosso modelo e guia? A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, 2 palavrinhas: vede Jesus. Agora, para descontrair, não é brincadeira, é sério, quando o padre fala, vocês vão completar: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz vos dou. Então, lá em João 14, versículos 15 a 17, ele disse que assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros, porque se assim o fizerem, quando eu partir e for ao Pai, pedirei que mande para vós um ajudador que vai permanecer entre vós por todo sempre. E aí, um outro lá, quando a gente fala assim, no final, quando Jesus disse em João 14, capítulo 5 a 7, ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse evangelho que durante 3 anos ele andou, peregrinou pela Palestina, está até hoje, né? Então, o padre não fala: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo? Então, é assim que vai ser. E isso é caridade de Deus, misericórdia de Deus, isso é caridade de Jesus. E é essa caridade que nós precisamos exercitar todos os dias para que possamos merecer esse amor que a gente pede por nós. Olha lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. A humildade de Jesus. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, e assim vai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E a gente faz isso? A gente reza. Vamos supor que 10 ofensas por dia a gente perdoe 2 ou 3. Perdoar é esquecer. Então, tem gente que ainda fala assim: olha, perdoar eu perdoo, mas não me peça para esquecer. Mas o significado do perdão é esquecer. Eu vou esquecer essa ofensa porque eu quero que Deus esqueça a minha ofensa a Ele por algum ato que eu tenha cometido ou por uma omissão. Então, a omissão também é tão grave quanto a ação negativa. Que possamos fazer, então, essa caridade em nome de Deus e que, no fundo, o bem que damos volta para nós. O amor que damos volta para nós. O amor que pulsa em nós por nós mesmos vai fazer com que possamos levar e pulsar esse amor para o próximo. Porque o primeiro próximo sou eu mesmo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra, eu tenho que temperar do meu jeito com o bem. Aí 14, vós sois a luz do mundo, como é que eu posso ser luz se eu apago as minhas ações no sentido do bem? Sejamos caridosos para que essa caridade também nos envolva e volte para nós não como mercadores, trocando, fazendo escambo, permutando com Deus. Não, Ele sabe o que vai no pensamento e o que vai no coração. Então, por caridade, 9, 59 e 38, e contando, e eu consegui trazer para vocês algumas considerações sobre esse tema tão maravilhoso. Pena que a gente não tem até as 4 da tarde, que aí ia ler as outras folhas todas. Então, renovando o nosso voto, o nosso abraço, o nosso carinho lá da BBM para todos vocês. Dia 21, para quem está inscrito lá, a gente está lá de novo, falando lá no microfone para distrair o pessoal, para eles não saberem que vão tomar uma injeção lá dentro. Então, a gente agradece mais uma vez por esse carinho, a honra e a alegria de estar junto de vocês mais uma vez, ao nosso irmão Frei Fabiano de Cristo, e que seja um domingo de muita luz, de muita paz e muito trabalho, porque a caridade está aí para exercitar todos os dias. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Carlito, né? E... Gente, ó, só a primeira página. O irmão Marcelo vai me dar teu abraço. É isso aí, né? Quer dizer, olha a intuição vindo aí dos nossos amigos espirituais, né? Que
você acaba falando aquilo que nós precisamos ouvir. Não é isso? A intuição está ligado a esses irmãos que estão sempre nos ajudando. E quando eu falei aqui no início, né, sobre as oportunidades, queria só linkar essas questões, oportunidade de servir, de estar na casa, fazer isso, fazer aquilo, né? A gente está sempre cheio dessas oportunidades, não só na casa, mas desde quando acordamos, quando ele também falou, em todos os lugares, nós podemos ser útil, ou seja, fazer o bem, fazer a caridade. E ele trouxe isso muito bem, para que a gente reflita muito sobre a oportunidade que temos todo segundo, não digo nem minuto, todo segundo, de fazer o bem. Não tem aquele que possa dizer assim, eu não tenho como fazer. Todos. Deus é justo, não é isso? E todos temos. E ele trouxe muita reflexão para todos nós nesse sentido. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Levo agora o nosso abraço lá para a sua instituição, para Marlene, nossa querida, e para todos os integrantes lá da casa, né? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos desta manhã, encerrando a primeira parte, né? Para uma prece, para a segunda parte, que seria os passes, né? Então, como nós sempre falamos, os passes vão ser direcionados pela nossa irmã Nilda, a Câmara de Passes. Aqueles que se sentirem a necessidade de receber esse passe na Câmara de Passes, fiquem à vontade, serão encaminhados. E aqueles que aqui já perceberam, né, toda essa vibração deste ambiente, quiserem continuar aqui sentadinhos, peço para ficar também nas vibrações, em orações e ajudando. Vocês estão aqui, mas estão ajudando também lá na Câmara de Passe, com os seus pensamentos, com as suas vibrações amorosas. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece. E como sempre tem um irmão que fala assim, né? Quando for fazer as nossas orações, sempre fala assim, vamos orar. Todos nós aqui encarnados e desencarnados. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos orar. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, a Frei Fabiano de Cristo, mentor desta casa, e todos aqueles irmãos que aqui se encontram, que sempre vêm ao auxílio, nos ajudando. Muito obrigado por mais esta oportunidade, por estarmos aqui, por termos tomado a decisão de acordar e vir a esta casa iluminada. Grato, Senhor, estamos por esta nossa decisão, tomada para fazer o bem, para nos melhorar, para seguir mais confiante nessa estrada que precisamos trilhar. Sabemos de toda a sua ajuda, da ajuda desses irmãos que nos intuem e nos orientam. Por isso somos gratos. Nos fortaleça nesse propósito do bem, do amor e da caridade. E assim, Senhor, já com todas essas luzes que caem sobre nós e essas vibrações que sentimos em nosso coração, possamos sair daqui com mais energia, mais vitalizados para seguir adiante, confiante. Muito obrigado, Pai. E assim, damos por encerrada a nossa primeira parte dos nossos trabalhos desta manhã linda. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.